Hello, Job Seekers! Começando a maratona de lives para você que precisa se preparar para sua entrevista de emprego em inglês. É isso mesmo. Então, bem-vindo a mais um conteúdo da série Esteja Pronto e Seja Aprovado na sua entrevista de emprego em inglês com menos de um dia de preparação. É isso mesmo que você ouviu. Eu sou Elaine Florencio, especialista no treinamento para entrevistas de emprego em inglês. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é um pouco polêmico, né? Vamos colocar aqui para vocês verem. Perguntas clichês na entrevista de emprego em inglês. As perguntas clichês, as perguntas tão odiadas, mas o que são essas perguntas clichês, né? Quais são alguns exemplos em inglês? Elas acontecem mesmo na entrevista de emprego em inglês? Como é que eu posso responder? Será que vale a pena eu me preparar, né, quando eu estiver fazendo o meu treinamento? Então, todas essas questões eu vou responder, eu vou conversar com você hoje sobre esse assunto de entrevistas de emprego em inglês. As perguntas, né? Todo mundo quer saber quais são as perguntas. Então, quando você for lá na internet pesquisar quais são as perguntas mais comuns nas entrevistas de emprego em inglês, você vai acabar encontrando muitas perguntas que são consideradas clichês. Mas o que são as perguntas clichês? Perguntas clichês são aquelas perguntas que são sempre feitas, né? Algumas pessoas acham que o pessoal do RH é meio preguiçoso, né? O pessoal tem preguiça, pega lá qualquer pergunta para fazer. Outras pessoas acham que é falta de imaginação, mas algumas outras pessoas realmente defendem essas perguntas e acham que elas são válidas, que elas têm, né, realmente uma coisa, um embasamento e que elas realmente verificam aspectos importantes nos candidatos. Mas a grande questão é a seguinte, elas são mesmo feitas em inglês? Né? Então a gente vai conversar sobre isso. E agora, mas uma coisa também que é interessante, né? Por que o povo odeia tanto as perguntas clichês? Porque algumas delas são muito assim, pegadinhas, né? Porque qual é a impressão que as pessoas têm com essas perguntas clichês? É que existe uma resposta pronta e a pessoa se sente na obrigação de adivinhar o que o recrutador quer perguntar com aquilo. E muitas vezes a resposta dessa pergunta clichê pode ser uma coisa que pode te desclassificar para aquela vaga, te desqualificar ou até mesmo deixar você mal na fita. Então as perguntas clichês são aquelas consideradas mais comuns, mas elas são muito odiadas pelas pessoas porque as pessoas acham que elas têm uma pegadinha aí atrás ou que elas não checam de fato, né, o que é que de melhor que um candidato tem. Enfim, várias questões, né? Por isso que essas perguntas acabam sendo muito polêmicas, né? Agora, mas será que elas são mesmo usadas, né? Será que elas são mesmo usadas na entrevista de emprego em inglês? Será que em inglês essas perguntas são realmente feitas? Bem, é o seguinte, né? Existem algumas pessoas que acham que essas perguntas não são feitas. Algumas pessoas que tiveram algumas experiências, por exemplo, com entrevistas de emprego em inglês, e aí chegaram para mim e já falaram, não, eles não perguntam essas coisas, não. Mas a gente tem que pensar em uma coisa muito importante. Existe aí um universo imenso de pessoas que fazem entrevistas de emprego em inglês. Você tem que tomar cuidado para a sua experiência pessoal, a sua experiência particular, não acabar virando regra para todos os casos. Eu faço treinamentos e pego feedbacks. Então, os meus alunos são entrevistados por muitas pessoas. Brasileiros, americanos, canadenses, britânicos, né? Então, de fato, existem estrangeiros ou brasileiros mesmo que na hora da entrevista de emprego em inglês fazem outras perguntas. Perguntam, às vezes, mais sobre as experiências profissionais ou técnicas daquela pessoa, daquele candidato. Mas existem, sim, as pessoas que, os recrutadores, entrevistadores, que usam algumas perguntas clichês, sim, na entrevista. Eu mesma já fui entrevistada por um inglês, um britânico, e ele me fez uma pergunta clichê. Então, eu sou a prova viva de que as perguntas clichês são feitas, né? E eu também tive uma aluna que fez o treinamento e a entrevista foi com uma americana, e essa americana também fez uma pergunta clichê. Como eu tive também alunos que
tiveram entrevistas totalmente inusitadas e mais criativas e mais, assim, fora daquilo que é considerado mais clichê para a entrevista. Então, é o seguinte, quando você está se preparando para uma entrevista de emprego em inglês, você precisa se preparar para todas as situações. Então, você deve, sim, considerar as perguntas clichês na sua preparação. Então, se elas são perguntadas ou não, algumas pessoas vão perguntar, outras não. Ou, de repente, vai pingar uma dessas aí. Então, você precisa estar preparado. Então, assim, eu sou a prova viva, não só dos meus alunos que eu vejo, mas como eu mesma já vi. Agora, se você já fez uma entrevista de emprego em inglês aí, totalmente inusitada, diferente, né? Então, é um caso também a se preparar. Então, uma preparação estratégica, que é o que eu faço no meu treinamento, ela dá conta de te preparar não só para aquele universo mais previsível, né, que são as perguntas clichês, como para os universos que você prevê um pouco menos. Então, por isso que a preparação estratégica é fundamental e é isso que eu ensino para os meus alunos. Então, vamos lá agora, né? Agora que eu falei que realmente essas perguntas podem ser feitas, né? Em que tipo de entrevistas as perguntas clichês são mais comuns? Eu acredito, né, pelo que eu tenho visto na minha experiência, que, assim, entrevistas de triagem, ou seja, aquelas entrevistas em que eles estão apenas checando, né, o seu inglês para, de repente, te aprovar ou te passar para a próxima etapa, essas entrevistas, assim, mais rápidas, elas tendem a ter mais perguntas clichês do que a entrevista, de repente, que você vai fazer na fase final do processo seletivo. Tá? Então, assim, pode acontecer de, no meio da sua entrevista em português, o headhunter ir lá e fazer uma pergunta clichê para você. Como também pode ter no meio de uma entrevista já no fim. Mas, assim, o que eu tenho visto com mais frequência é que as perguntas clichês são feitas mais na fase de triagem, onde o seu inglês está de fato sendo checado. Ou seja, se você realmente consegue se comunicar em inglês, né? E aí o headhunter ou o recrutador, né, sei lá, o funcionário da empresa, vai avaliar se você tem condições de passar para a próxima fase, tá? Então, esse é o que eu tenho mais visto. Mas também não significa que as clichês não possam aparecer no final da entrevista, na fase final da entrevista, tá bom? Então, agora, será que elas são mesmo importantes, né? As perguntas clichês, elas são importantes? Eu tenho uma reflexão interessante. Então, assim, quando vocês devem estar se perguntando, mas essas perguntas clichês são importantes? Eu acho legal a gente, assim, não confunda importante com interessante. Né? Porque, às vezes, você não acha que uma pergunta clichê seja importante porque você não achou a pergunta interessante. Assim, essa pessoa vai fazer essa pergunta, será que ele vai fazer uma pergunta, né? Lembrando que o foco na entrevista de emprego, seja em português, seja em inglês, não é na pergunta, é na resposta. Então, não interessa o quão desinteressante seja a pergunta. O que interessa é a resposta que você vai dar. Então, para de se preocupar se as perguntas clichês são importantes ou não. Elas estão aí, elas podem ser feitas, e nesse universo de possibilidades e coisas que você precisa tentar prever, eu vou dizer para você, vale a pena, sim, treinar as perguntas clichês. Ou seja, sim, elas devem ser treinadas em inglês. Agora eu vou explicar por que, na minha opinião profissional e na minha experiência, eu acredito que vale super a pena você treinar as perguntas clichês. Olha só, primeira coisa. Fato 1. Elas realmente podem ser feitas você gostando ou não. Então, como eu falei, dentro daquele universo onde você não é capaz de prever 100% como vai ser a sua entrevista, você precisa dar conta de possibilidades no seu treinamento. Então, você gostando ou não das perguntas clichês, você precisa treinar. Porque se ela aparecer no meio da sua entrevista e você travar, aí você vai lembrar, poxa, eu devia ter treinado, eu subestimei nessa pergunta. Então, treine essas perguntas clichês e essas respostas, mesmo que você não ache essa pergunta legal, tá bom? Porque é aquela coisa, um universo infinito aí de tipos diferentes de pessoas e características e perfis que você pode ter, você não pode
simplesmente esperar dar sorte, ou sei lá, pegar um entrevistador aí que tenha perguntas diferentes. Então, pratique as perguntas clichês, mesmo que você não goste. Ninguém quer, né? O pessoal reclama, eu vejo, os meus alunos reclamam dessas perguntas. Agora, o segundo ponto que eu acho mais interessante. Então, vamos lá. Escrevi um textão aqui, gente, olha. Essas perguntas, elas costumam abordar temas importantes que você vai querer destacar na sua entrevista. E as respostas podem servir para outras perguntas. Exemplo clássico. Eu vou dar uma listinha de algumas perguntas para vocês, mas já vou dar um spoiler de uma pergunta que tem na minha lista. What are your main strengths? Quais são os seus principais pontos fortes? Oh, meu Deus, quer pergunta mais clichê do que essa? E por que essa pergunta pode ser uma pegadinha? Porque é claro que você vai querer dizer aquilo que o recrutador quer ouvir, mas você tem receio de soar óbvio, né? Então, eu vou ensinar aí algumas estratégias para você sair um pouco dessa cilada. Mas o importante é o seguinte, mesmo que não perguntem para você, não façam esse questionamento, né, sobre strengths, sobre pontos fortes, você com certeza no decorrer da entrevista vai querer destacar suas competências, né, as suas características que você sabe que são diferenciadas no mercado. Então, mesmo que essa pergunta não ocorra, você praticar, dizer, falar bem, explicar bem sobre os seus pontos fortes, né, pode ser muito estratégico para qualquer outra pergunta. Então, digamos que ele pergunte, né, o recrutador pergunte sobre um caso de sucesso ou alguma coisa, né, um projeto de sucesso, e aí esse projeto de sucesso aconteceu por conta dessa sua característica. Então, você já aproveita para contar esse caso de sucesso e destacar. Agora, a grande questão aqui é que você vai estar treinando falar isso em inglês. Então, lembrando sempre a dificuldade que você tem na sua língua mãe, né, na língua portuguesa, em inglês você vai ter essa dificuldade 2 vezes maior. Então, por isso que em inglês ainda mais é importante você se preparar, tá bom? Então, para não correr o risco de dar um brancão, é importantíssimo você treinar para essas respostas clichês. E aí também você já aproveita para treinar coisas que você pode dizer em outros momentos da entrevista. Assim, até você vai conseguir soar mais natural e mais fluente, tá bom? Nas outras perguntas. Agora, vamos então, né, falar sobre uma coisa, né, antes de eu vir com as perguntas e algumas possibilidades de resposta, eu vou falar qual é o principal perigo das perguntas clichês. Por mais que você não goste, elas podem ser perguntadas, então é importante treinar. Aí, o que você vai fazer? Você vai lá na internet pesquisar alguns modelos de resposta. Eu sei que você vai fazer isso. Eu sei que você já fez isso. E qual é o grande problema disso? Você vai responder uma pergunta clichê com outra resposta clichê. Vai ficar 0 a 0. Então, é importante que você não caia nesse erro de procurar aquelas respostas prontas, tá? E jogar lá qualquer coisa, sendo ainda mais clichê do que a pergunta. Novamente, não interessa se a pergunta não é interessante, mas você, na sua resposta, você tem que ser interessante. E em inglês, isso só é possível se você tiver uma preparação estratégica. Eu acho que até em português também, mas em inglês ainda mais, porque você ainda não se sente 100% confortável em falar essa língua. Mas com um treinamento estratégico, você consegue fazer isso muito bem na entrevista de emprego em inglês, e é isso que eu tenho visto os meus alunos fazendo. Ok? Então, toma cuidado, hein? Perguntas clichês, respostas não precisam necessariamente ser clichês. E aí é o perigo de achar perguntas prontas, né? Respostas prontas na internet. Vamos agora a alguns exemplos de perguntas clichês, e eu vou à primeira que eu já dei lá no spoiler anteriormente, que é essa aqui, ó. What are your strengths? Strengths é ponto forte, são os seus pontos fortes. Por que essa pergunta é perigosa? Porque é muito, muito provável que você caia no óbvio, falando coisas maravilhosas sobre você. E aí, vamos fazer essa dinâmica. Eu vou dar aqui um exemplo de pergunta e vou dar aqui uma resposta que eu considero clichê, ok? Na minha humilde opinião, eu considero isso um tipo de resposta clichê. Então, vamos lá. What are your strengths? Né? Quais são os seus pontos fortes? E aí você responde assim, ó.
I am... Claro, eu botei um exemplo aqui bem genérico, mas o que eu estou querendo enfatizar aqui é essa coisa da afirmação, entendeu? De você sair afirmando coisas, né? I am a very responsible professional and I am very hardworking. Por que eu acho isso clichê? Independente do que você for falar, independente se for uma característica verdadeira ou não. O que eu acho clichê é você sair afirmando um monte de coisas. Óbvio, ninguém vai dizer que é o contrário. Agora, o que não é clichê? O que eu sugiro para você sair um pouco desse risco de soar óbvio ou até mesmo pouco verdadeiro? Parece que você está se gabando, né? Eu sou incrível, você vai ver, eu sou incrível. Quer dizer, não adianta você apresentar isso no discurso com afirmações. E a minha sugestão para esse tipo de resposta é você falar o seguinte: por que você não foca nas suas habilidades e nas coisas que você consegue fazer e dá um exemplo? Então, se você acha que é importante falar nessa vaga que você é results-oriented person, né? Você pode até dizer, mas eu sugiro que você comece com I can. E aí, o que você consegue fazer sendo results-oriented professional? Então, você pode falar, I can bring excellent results even working under pressure. Eu consigo dar excelentes resultados mesmo trabalhando sob pressão. Isso é um ponto forte, isso é uma coisa que você sabe que nessa rotina aí, dessa sua área profissional, você pode ter essa questão aí do stress também, que costuma ser perguntado em algumas áreas específicas. E aí, olha, I can meet deadlines effectively, eu consigo cumprir os prazos de maneira eficiente, I can lead teams in a very organized way, eu consigo liderar times de maneira organizada, tá vendo? Você pode colocar aí qualquer coisa. E aí você está focando no que você consegue fazer, ao invés de ficar aí jogando um monte de adjetivo, né, in a boastful way, para você estar se gabando e tudo mais, mas não, você fala, você ressalta uma habilidade e é sempre legal dar um exemplo. For example, e aí você fala, de repente, de um emprego anterior, onde você entregou um resultado legal e um projeto interessante. Tá vendo? Então essa frase é uma sugestão, uma coisa que, na minha opinião, soa mais natural e menos boastful. Então, esse foi um exemplo da primeira pergunta clichê. A segunda pergunta clichê é o oposto, né, da strengths, que é weaknesses. Vocês lembram que eu falei que eu na pele já sofri nessa pergunta clichê? Uma pergunta clichê de um estrangeiro que me entrevistou há 1000 anos atrás, quando eu fazia, né, participar de processos seletivos também para empregos. Foi essa pergunta aí que ele me fez. No caso, eu coloquei what are your weaknesses? Botei no plural, mas ele me perguntou de uma só. Ele perguntou, what is your main weakness? E aí, por que é perigoso? Essa pergunta é perigosa, as pessoas odeiam, detestam, eu detesto também. Porque você não quer falar um negócio que vai te queimar, né? O que eu vou falar? Eu sei que eu tenho vários defeitos, poderia ficar aqui horas falando de todos os meus defeitos, mas o que eu vou falar para me manter na vaga e ainda continuar sendo um candidato interessante, né? É aquele famoso sincericídio. Eu não quero cometer sincericídio, eu não quero falar uma coisa que vai me desqualificar. Mais uma vez, em português já é difícil, imagina em inglês. Então, as chances de você travar, se você não treinar esse tipo de pergunta, podem ser, né? As chances podem ser muito altas, então não corra esse risco. E aí, vamos lá, qual é uma resposta clichê? O povo adora, né? I'm a perfectionist. Or I'm really anxious. Por que essas respostas são clichês e por que eu acho que não é legal responder com isso, na minha humilde opinião? Você está falando uma coisa que, tudo bem, ser um perfeccionista, né, dependendo da atividade, realmente é um grande problema. Mas na maioria dos casos, né, ser perfeccionista pode ser uma coisa boa, porque você preza pela qualidade dos processos do seu trabalho. Então, você está apresentando uma coisa que, a princípio, você está apresentando como uma coisa ruim, uma coisa que parece ser uma coisa boa, né? Pode ser difícil aí de justificar como é que isso é um problema para você. Eu não estou falando que você não deve responder isso aqui. Cada um responde o que quer. Mas, na minha opinião, falar isso aqui pode ser meio perigoso, porque vai cair no clichêzão de falar uma coisa que, a princípio, não é tão ruim como se fosse uma coisa ruim. Aí parece assim, nossa, esse cara não tem defeito. E quando ele tem um defeito, acaba sendo uma coisa boa. Eu sei que é isso que todo mundo quer. Eu sei que é essa a impressão que você quer passar. Mas, infelizmente, todo mundo sabe que não é assim, né? Na hora do vamos ver, não é assim. E tem também, tá muito comum também as pessoas falarem que são muito ansiosas, né?
Assim, também não tem nada demais. Realmente também acho uma coisa complicada ser ansioso. Mas também cai no clichêzão. Se você for pesquisar na internet, o que tem de gente sugerindo antes não tá no gibi. Então vamos lá. Qual é a minha sugestão para isso aqui? A minha sugestão é não necessariamente falar de uma característica sua, mas falar de alguma atitude ou de alguma tendência de comportamento dada uma situação específica. Então você pode usar I tend to, se você quiser usar o anxious, pode usar, mas aí nessa construção eu acho que fica mais natural, mais interessante, fica mais natural, mais sincero também, né? I tend to get anxious when I'm working under pressure. Então, aqui você já colocou num contexto, né? Não ficou uma coisa aleatória. I'm very anxious, né? Anxious para quê? Pode ser, a ansiedade pode ser para muitas coisas, pode ser para comida, né? Então, você pode falar, né? Eu tenho uma tendência a ficar muito ansiosa quando eu estou trabalhando sob pressão. E também uma outra opção é você falar I need to improve. Então, pensa numa coisa que você quer melhorar. Pode ser até o seu English, né? Se você sabe que inglês é uma coisa importante na sua vida, na sua carreira, fala isso aí também, né? I need to improve my English, so I need to improve my communication skills with a foreign language. Preciso melhorar as minhas habilidades comunicativas com uma língua estrangeira. Então, tá vendo? Então, você já transformou numa coisa mais natural. E também, né, muitos especialistas dizem que ao falar de um ponto fraco, né, de alguma coisa que você precisa melhorar, muitos dizem que é importante que você diga o que você costuma fazer para contornar esse problema ou o que você está fazendo para melhorar isso, né? Então, I tend to get really anxious when I'm working under pressure. So, what I usually do is, take some time to think about and so on, né? Então, eu paro um tempo para pensar nos problemas, nas soluções e tudo mais. Então, o que você costuma fazer. E também, I need to improve my English, so I've been having some private classes with a very good teacher. Faz propaganda do seu teacher. Ou então você pode falar, I've been studying, or I have been planning on going on an interchange program, sei lá, fazer um intercâmbio. Então, alguns especialistas falam, né, que é legal você falar. Eu também dou essa dica, né, mas eu só não tô falando que sou eu, porque não é ideia minha. São coisas que eu estudei e que eu acho legal também dizer. Tá vendo? Olha só a diferença. Quando você coloca uma característica sua negativa, por exemplo, você é uma pessoa muito impaciente. Então você fala, I am a very impatient person. É difícil você falar uma coisa para contornar a sua impaciência, porque é uma natureza sua. Tá vendo a diferença? Então, quando você fala uma coisa que é natureza sua, é muito difícil você encontrar alguma coisa para minimizar. Agora, quando você fala de um comportamento, uma tendência, dada uma determinada situação, é mais fácil de você falar o que você pode fazer para contornar e melhorar aquilo. Então, ó, essa é a estratégia. Em inglês, isso ainda é mais sensível, porque você, além da limitação da língua, já vai ter a limitação das ideias. Então, as duas coisas juntas vão causar um efeito avassalador. Então, a preparação, você já dá conta de naturalizar isso no seu inglês e na hora da entrevista vai sair de uma maneira mais natural. Vamos, então, para a próxima pergunta. Why do you want this job? Por que as pessoas odeiam tanto essa pergunta? Porque a resposta parece óbvia, né? Por que eu quero esse emprego? Se você estiver desempregado, because I'm unemployed and I really need to pay my bills. Porque eu estou desempregado, preciso pagar as contas. É isso que está passando lá no seu coração. Mas, infelizmente, você não pode cometer esse sincericídio, né? Então, uma resposta clichê aí que você vai achar na internet e que eu vejo, na verdade, os alunos falando bastante, que é assim, quando eles perguntam assim, por que você quer esse emprego? Por que você quer, né? Why do you want this job? Muitos alunos gostam de responder assim, because I have experience in this area, and I think this is a great company. Então, as pessoas ficam muito no superficial, falando, porque eu quero esse emprego porque eu tenho experiência nessa área e vocês são uma ótima empresa. Fica muito vago. Eu acho clichê por causa disso, porque não é uma resposta interessante. Porque quando ele pergunta, why do you want this job? Ele sabe que você quer um emprego, que você quer trabalhar. Mas ele quer saber de você, né? O que você tem para agregar de verdade, né? Se você realmente tem vontade de trabalhar na empresa deles por alguma razão específica. Então, a sugestão que eu dou em inglês, que você pode tornar essa resposta mais interessante, lembrando que, se você quiser responder clichê também, não tem problema nenhum, é sua option, mas eu estou aqui como teacher, né, trazendo outras soluções para você. Então, a minha sugestão é essa aí, olha. Because I feel this is the right place for me to grow, to learn,
etc. Então é legal também você já ir lá no site da empresa em inglês e pesquisar características, mission, vision, I don't know, social engagement, ver em que a empresa está engajada, conhece a empresa e pesquisa o site em inglês, porque aí você já vai ter material em inglês para falar, não vai precisar ficar fazendo tradução. Então, pega uma coisa que você gostou muito na empresa e como que aquele elemento ele se relaciona com a sua vontade de crescer ou com as suas características profissionais e monta aí uma resposta, né? Because I feel this is the right place for me to go, to grow and to learn, because I have checked your website and I could see that you really value innovation. And, you know, I truly believe that innovation is exactly what I need to grow in my career. Então você pesquisou lá e viu que eles realmente prezam inovação e é isso que você precisa para crescer na carreira. Então é aquela coisa, é um pouco da empresa e um pouco de você. Eu acho essa resposta bem legal, de você falar que você sente que é um lugar para você, porque você tem um conhecimentozinho da empresa, tá? Então essa aí é a minha sugestão. A próxima pergunta clichê é: Where do you see yourself 5 years from now? Eu odeio essa pergunta, né? Ai, meu Deus, não sei nem o que eu vou comer na janta. Eu tenho que falar para a criatura que daqui a 5 anos, o que essa pessoa quer, né? Então, especialistas, de acordo com as minhas pesquisas, dizem que essa pergunta é para checar não somente os seus planos futuros, mas o que você está fazendo para perseguir os seus objetivos, para saber se você é uma pessoa, né, focada em objetivos e tudo mais. Então, essa resposta, né, muita gente fala que, né, aí é um exemplo de resposta clichê, né? In 5 years from now, I see myself working for your company as a senior manager, né? Algumas pessoas acreditam que eles estão checando, né, suas ambições dentro da empresa e sua vontade de ficar dentro da empresa, né? Então, tem essa resposta aí clichê que eu me vejo, né, digamos que você tenha somente como manager, né? Que a vaga seja para manager, que é pleno. No caso, em inglês não tem, gente. Em inglês tem junior manager, tem manager e senior manager. Esse pleno que é o no meio é só o manager. Então, digamos que você tenha aí se candidatar nessa vaga que é o pleno, né? O manager, e aí você quer expressar que daqui a 5 anos você quer estar num cargo maior. Enfim, é isso aí, são as respostas clichês que o povo acha que é legal responder. Então, tá aí. Quem quiser usar o clichê, tá aí. Tá um exemplo aí. Mas quem quiser dar uma resposta mais criativa, olha a minha sugestão. Por que essa pergunta pode ser uma pegadinha, né? Que você entra na coisa de prever o futuro, né? Pensa aí, 5 anos atrás, você imaginava estar onde você está hoje? Eu não. Sinceramente, não imaginava que eu ia estar aqui fazendo uma live. Fazendo 10 lives seguidas. Nunca imaginei 5 anos atrás. Então, assim, a vida ela é cheia de surpresas, né? Surpresas boas no meu caso. Mas aí, numa entrevista de emprego em inglês, é difícil você ter essa pergunta e falar I don't know what the future holds, only God knows. Sei lá o que o futuro me espera, somente Deus sabe. Né? Se você tiver coragem de dar essa resposta, né? Enfim, up to you. Mas eu tenho uma sugestão que eu achei bonitinho, gente. Olha só essa resposta aqui. Isso aqui foi eu que criei. Well, I'm not sure where I'll be, but I know where I want to be. Aí, você fala onde você quer estar, né, querido? Que eu não vou dar essa resposta para você, porque você tem que pensar na sua carreira, na sua vida e o que você quer para o seu futuro profissional. Que pode ser, sim, uma coisa dentro da empresa, como pode ser também outras coisas, né? Mas é claro, sempre dentro daquela perspectiva para não te desqualificar. Por exemplo, se você falar que quer estar aposentado nos próximos 5 anos, eu acho que a empresa não vai gostar muito, não. Mas, né, up to you again. Então, aí, digamos que você queira, por exemplo, desenvolver para o próximo nível profissional, aí, se você é da área de tecnologia, né? Aí você pode, sei lá, você quer ter um curso específico que vai te dar essa certificação, aí você pode falar isso, né? Well, I'm not sure where I'll be, but I know where I want to be. And in 5 years' time, I believe that sei lá. Aí você fala o que você quer. Pode ser dentro da empresa, né, um cargo maior, pode ser, de repente, uma especialização, ou, não sei, ver aí o que você acha melhor. Essa pergunta aí, eu não posso te dar essa resposta, mas eu posso te dar aí uma abordagem. Eu achei essa abordagem bem legal. E aí também, né,
naquela pegada dos especialistas que dizem que é legal você falar o que você está fazendo para chegar lá. Então, eu acho legal também. And for this, I'm doing this course, or I am studying this, and I am doing a postgraduate course on... E aí fala o curso, sei lá, alguma coisa que você esteja fazendo para chegar nesse objetivo. Então, não seja pego de surpresa por essa pergunta clichê que você acha chata, terrível, tá? Prepare para, na hora, você conseguir dar uma resposta bem legal. Agora, vou colocar aquela expressão, né? And last but not least, a minha última pergunta, que é essa aqui, que é o terror de muita gente também. Why should we hire you? Why you and not the other candidates? Muita gente acha que essa pergunta é muito parecida com aquela, né? Why do you want to work for our company? Mas eu acho diferente, porque why do you want to work for our company é mais assim, o que você vai agregar, né? E o que você viu na nossa empresa. Eu acho que é uma questão, às vezes, de cultural fit, que eles podem estar checando também. Eu acho que essa aqui, why should we hire you, ela soa para mim como assim, o que você tem de diferente dos outros candidatos? Por que você e não os outros, né? Então, as pessoas têm dificuldade, né, com essa pergunta, porque elas, o óbvio, né? You should hire me because you are interviewing me. Dá vontade de falar assim, you should tell me. Né? You should tell me why you should hire me. Você não viu no meu currículo? Você não está me entrevistando? Tira suas conclusões. Dá vontade de falar isso, mas não vão cometer esse sincericídio. Se eles perguntam isso, é porque eles querem, né, entender o que você vai agregar. Pode ser uma ótima oportunidade para você dizer uma coisa que você não teve oportunidade ao longo da entrevista. Então, pode ser aí uma oportunidade que você tem para dizer o que você vai fazer de diferente nessa empresa, como você vai se destacar. Então, vamos colocar aqui um exemplo de pergunta clichê, quer dizer, de resposta clichê, que na minha opinião, né? Because I'm the perfect fit for this job. Porque eu sou o cara para essa vaga, né? Então, eu coloquei aqui, I'm the perfect fit. Não necessariamente você vai dizer, mas muitas pessoas usam, né, por exemplo, os skills que são demandados da vaga com os seus próprios skills. Então, por exemplo, se tem um technical skill que é muito importante, né, sei lá, Power BI Specialist é o que é demandado para essa vaga, aí muitas pessoas falam, because I am a Power BI Specialist and this is what you need for the job. Então, essa é uma resposta que eu acho clichê. Por quê? Porque você está falando o que ele quer ouvir. Está lá no job description. Embora isso seja uma estratégia legal, né, você ficar só nisso, nessa resposta, pode não ser tão interessante, pode não ser tão atrativo. Então, vou dar uma sugestão. Agora, se você quiser também falar, I'm the perfect fit for this job because you need a specialist in this area and I am this person. So, what are you waiting for? Hire me. O que você está esperando? Contrate. Pode ser também. Se você está super confiante que você é um cara, fique livre, tá? Mas eu considero essa resposta clichê. E se você quiser a minha sugestão tá aí. Well. E aí, é uma outra maneira, na verdade, dessa resposta anterior. É uma outra maneira de falar aquela resposta que eu considero clichê, que é falar que você é o perfect fit, porque você tem aquele skill que é demandado na vaga. Então, você pode só transformar numa coisa assim, de repente, mais interessante, falar, well, if you are looking for a professional with... Aí você fala os skills que você tem de diferenciado. If you are looking for a professional who's results-oriented and has, focus on detail, or if you're looking for a professional with the best communication skills in this market, e aí você vai falando dos seus skills que são diferenciados, que, de repente, você não teve a oportunidade de falar ao longo da entrevista. Then you must hire me. E aí, tá vendo que na pergunta tem should? Should seria, né? Por que eu deveria te contratar? Como uma sugestão, né? Não é tão imperativo quanto o must. E aí você ainda brinca ainda com o grammar, olha só. E ainda brinca com o grammar. Then you must hire me. Então, você tem que me contratar. Você deve me contratar. Então, esse é um exemplo de uma resposta que eu acho que fica legal. Então, assim, ela meio que está na mesma ideia da anterior, mas a diferença é como você constrói
essa frase. Então aqui você soa mais natural e você até brinca, fica uma coisa mais descontraída, né? Aquela tensão da entrevista. Eu acho que vai ficar bem legal. Treina bem essa resposta, treina falando de uma maneira natural, né? Repetidas vezes, que na hora da entrevista ela vai sair de uma forma natural. Agora vamos falar dessas perguntas clichês novamente. A grande pergunta no início dessa live, que é o título dessa live, é as perguntas clichês, né? Primeira pergunta, elas são feitas nas entrevistas em inglês também? São. Elas vão ser feitas em todas as entrevistas de emprego em inglês? Talvez não, talvez sim, não sei. Dentro de um universo em que você não conhece, você precisa se preparar para tudo que é possível. É possível que elas sejam feitas, elas podem também não ser feitas. Agora, eu tenho visto que elas são mais comuns nas fases de triagem, tá? Naquelas entrevistas que são mais curtas. Mas também já vi elas sendo feitas por native speakers of English, em fases finais, mas a grande maioria eu tenho visto sendo feitas na fase da triagem. E por que as pessoas travam em inglês ao responder essas perguntas? Porque elas têm dificuldade até mesmo em português. Então, você precisa treinar em inglês, tá bom? Uma dica extra que eu dou é o seguinte: tá com dificuldade, né, em elaborar essa resposta em inglês? Não tem problema nenhum em fazer ela em português primeiro. Mas se você fizer em português, é só para você organizar as suas ideias, tá? Não faça o Google Tradutor, né? Não faça com que o Google Tradutor faça a entrevista por você. Se você fizer uma frase como você quer responder e passar para o Google Tradutor, ele vai te dar várias expressões que não são naturais do seu inglês. Lembrando que para você soar natural na sua entrevista de emprego em inglês, você precisa entregar um inglês que você tem. Porque você que é do nível intermediário, você já estudou inglês há muito tempo, tem muita coisa aí na sua cachola, tem muita coisa aí para aproveitar. Então você precisa ativar. Então quando você já estudou inglês e usa as expressões que de fato estão aí, você com certeza vai ter mais facilidade. Então não deixe o Google Tradutor fazer a entrevista por você. Você pode sim organizar as ideias em português, até um processo super válido de autoconhecimento, porque eu, de fato, tenho dificuldade com os meus alunos com essas perguntas, assim, que são mais, né, reflexivas, porque muitos deles chegam para mim e falam: poxa, teacher, eu não saberia falar isso nem em português. Em inglês, então, a dificuldade é maior. Então, se você quer fazer o processo de autoconhecimento em português, ótimo, vai até te ajudar na sua entrevista em português. Mas na hora de montar como você responderia, tenha lá as informações, é claro, uma coisa ou outra você vai acabar tendo que traduzir, mas as expressões e a maneira como você vai articular as suas ideias, faça com o seu próprio inglês, tá bom? Não cometa o erro de usar o Google Tradutor, né? E também não cometa o erro de ir lá no Google e pesquisar as respostas clichês para as perguntas clichês. E não é porque as perguntas não são interessantes que as suas respostas não podem ser interessantes. Eu dei aqui várias dicas de como você pode tornar a sua resposta mais interessante em inglês. E a minha mensagem final é a seguinte: olha, o fechamento dessa live é isso aí. Não encare essas perguntas como um obstáculo para o desempenho na sua entrevista em inglês, mas sim como uma oportunidade. Você treinar as perguntas clichês vão te dar duas oportunidades maravilhosas. A primeira, autoconhecimento. Então, você entender os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, você entender onde você quer estar, quais são os seus objetivos, o que você está fazendo, né? Você entender que tipo de empresa você quer. Porque essa pergunta, lembra aquela pergunta, why do you want to work for us? Você entender se você quer realmente trabalhar, será que vale a pena trabalhar para essa empresa? Então você pesquisa no site da empresa e de repente você não se identifica. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa de autoconhecimento e também uma oportunidade para você praticar o seu inglês dentro daqueles assuntos que você sabe que você vai querer falar na entrevista de emprego em inglês, independente de te perguntarem isso ou não, porque essa é a estratégia que vai fazer você ser aprovado na sua entrevista de emprego em inglês com pouco tempo de preparação e mesmo sendo do nível intermediário. É você treinar aquilo que você quer dizer na sua entrevista de emprego em inglês e encaixar em outros tipos de pergunta. Então, eu sempre digo, não fique obcecado pelas perguntas, mas trabalhe bem as suas respostas. Então, chegando ao fim dessa live, eu agradeço às pessoas que participaram e que assistiram.
e se inscrevam em todos os canais, no Facebook, no Instagram, né? Depois eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, né, todas as mídias sociais para vocês acessarem. Lembrando que a proposta aqui é que você tenha uma preparação estratégica e, consequentemente, mais rápida. Você sabia que dá para você preparar para sua entrevista de emprego em inglês com menos de um dia de preparação? Ser aprovado e conquistar o emprego dos seus sonhos em uma multinacional ou naquela empresa incrível que vai alavancar a sua carreira. Sabe por quê? Porque você merece, você é um profissional qualificado e o inglês pode ser aquela única coisa que está faltando para você conseguir realizar o seu sonho e desenvolver a sua carreira profissionalmente. Então, pessoal, muito obrigada. Acessem as mídias sociais, me façam perguntas, interajam, sugiram assuntos e por hoje é só, pessoal. Muito obrigada, um beijão e até a próxima.